Olá, amados. Estamos aqui para darmos continuidade aos estudos das nossas lições. Hoje, a antepenúltima lição do tema família. E temos apresentado a vocês este livro, O Padrão Bíblico para a Família. Foi o meu segundo lançamento, edição do ano de 2010. E com fundamento nesta obra, nós elaboramos um manual que serve para ser estudado na escola bíblica dominical. E é isso que estamos fazendo, compartilhando com vocês essas lições inéditas. O título da revista seria Vivendo o Padrão Bíblico para a Família. Por que eu enfatizo que são lições inéditas? Porque são lições não publicadas. Ainda não foi possível publicarmos a nossa revista. Mas eu me sinto feliz por estar dividindo com vocês algo de minha pequena experiência neste assunto. E hoje nós vamos estudar sobre família em crise. Tema atual. Fala-se muito em crise de tudo, crise financeira, crise social, crise espiritual. E nós vamos hoje tratar de uma causa específica, a crise familiar. E o nosso texto áureo está no Salmos, livro de Salmos, número 11, versículo 3. Davi assim se expressou: o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Pergunta interessante. Uma estrutura somente subsiste se tiver bem alicerçada. Isso é notório. Quando a estrutura não está bem alicerçada, todo o edifício virá ao chão. Quando as leis e os bons costumes são desprezados, o homem justo ficará derrotado. O alicerce pode ser representado pelo poder interventor do Senhor Deus. Deus responde às nossas orações. Quando oramos a Ele, não se mostra indiferente com a nossa situação. A sua intervenção não permite que o homem bom fracasse. O alicerce da sociedade são as leis e as qualidades morais e espirituais. Entre os alicerces edificados por Deus estão os direitos dos homens justos e a correta ordenação da sociedade que preserva os bons costumes sob o padrão bíblico para a família. E como verdade aplicada, nós dissemos que a família cristã vive a era pós-moderna. Os padrões bíblicos não são observados e a sociedade sofre com as perdas dos critérios morais.
E como objetivos desta nossa lição, despertar a necessidade de soerguer os valores morais, conscientizar das perdas irreparáveis da crise familiar e mostrar a importância de se manter os valores da família. E tiramos como texto de referência ainda o Salmo número 11, versículos 1 a 7. E o versículo 1 diz assim: Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem: fuja como um pássaro para as montanhas. Ainda que desse conselhos para Davi para que fugisse dos seus inimigos, como um pássaro para as montanhas, ele reafirmou que a sua confiança estava depositada em Deus. É comum passarmos por situações que achamos impossíveis de enfrentá-las. Fugir, abandonar o barco, desistir de todos os projetos, buscar novos ambientes, são pensamentos que nos vêm à mente. O filósofo Sêneca afirmou o seguinte: você precisa não de uma mudança de ares, mas sim de mudança de coração. O homem fraco logo desiste de suas ações. Não quer correr riscos. As forças do mal, nessas ocasiões, acabam prevalecendo. O que podemos fazer se não for a misericórdia e o poder de Deus? Os pássaros, quando se veem em perigos, fogem para o alto das montanhas, onde encontram abrigo e ocasiões para se esconderem. Ao contrário, o salmista resolveu permanecer de pé e enfrentar a fúria dos seus inimigos, combatendo-os com armas poderosas da confiança em Deus. E os versículos 2 e 3 do Salmo 11 dizem: porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Os inimigos de Israel eram em grande quantidade. Davi lançou um grito, pedindo auxílio de Deus contra os seus ferozes inimigos. Os maus já armaram suas flechas para serem disparadas contra os justos. E o versículo 4 do Salmo 11. O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Deus está lá no alto, no seu santo templo, e contempla a tudo e a todos. Ele jamais se abalará, pois está sentado no seu trono. Sua soberania é eficaz e segura. O Deus justo pratica a justiça.
Ninguém poderá escapar da sua justiça. Seus olhos alcançam a todos. Ele não dormita. O homem mortal nada pode ocultar dos seus olhos como chama de fogo. A humanidade sujeita-se às suas leis e aos seus desígnios. O santo templo está no céu e é o lugar de habitação do Deus Altíssimo. Versículo 15. Ou melhor, versículo 5 do Salmo 11, do nosso texto de referência. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. O Deus onipotente, que tudo pode, examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Deus não usa da arbitrariedade em seus justos julgamentos. Sua justiça é perfeita, pois ele julga com retidão e proporcionalidade a todos os que praticam o bem ou o mal. Deus abomina o homem corrupto e violento. Ele se volta contra os que vivem de prejudicar os seus semelhantes. As injustiças sociais não passarão em branco sem a justa retribuição divina. Deus odeia e sente ojeriza a tudo aquilo que o homem ímpio ama. Salmo 11, versículo 6. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. Metaforicamente, o salmista nos faz lembrar da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O aniquilamento é o que poderá acontecer aos homens maus, que se esquecem de Deus e distorcem as suas leis. Deus faz chover enxofre e brasas sobre os maus. Homens que pervertem a justiça, homens que praticam a violência e se afastam totalmente de Deus, serão fatalmente atingidos pelo castigo divino. Versículo 7, Salmo 11. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Deus ama a justiça e a retidão, recompensa e aprova quem as pratica. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 26, afirma que a luz e a paz aparecem depois de densas trevas. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. As orações do salmista são ouvidas, pois ele mantém a fé firme de que o Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. E como introdução,
Estudaremos sobre as crises que avassalam a família que tem sido alvo do ataque vigoroso de Satanás. É ele quem introduz perigosas filosofias pós-modernas, fazendo uso de táticas psicológicas para abalar os fundamentos da família e destruí-la. E no item 1, demos por título Crise de Infidelidade Conjugal. A infidelidade é uma das maiores crises que ataca e destrói a família contemporânea. Consoante a algumas estatísticas, mais da metade dos casados já foi infiel ao seu cônjuge, envolvendo-se em casos extraconjugais. Esse comportamento é altamente destrutivo, pois representa o maior índice de separação entre os casais. Manter o voto de constância no casamento nunca foi fácil. Adultério é um vocábulo que ressoa ameaçador há tempos. A doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível torna o relacionamento mais difícil. A crise da infidelidade conjugal sobressalta a instituição do matrimônio. Legislações civis facilitam os trâmites do divórcio pouco tempo após o casamento. O termo divorciar-se se pronuncia entre os cônjuges diante da primeira dificuldade. E no subitem 1.1, estudaremos sobre a crise de autoridade. A família vive a crise da frouxidão de autoridade. Pais perderam o domínio e nenhum controle exerce sobre os filhos. As salas de aula estão abarrotadas de alunos violentos que deixam educadores inertes e sem autoridade. Com toda essa crise, os mais prejudicados são os filhos que crescem mal orientados, sem base sólida para um bom desenvolvimento. Faltam-lhes parâmetros e limites. Tópico 1.2: Crise de rebeldia. Por volta dos anos 61 a 65 depois de Cristo, o apóstolo Paulo já havia alertado as famílias da igreja primitiva sobre os perigos da existência de falsos mestres que não faziam caso da autoridade. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. 2 a Pedro, capítulo 2, versículo 10. A crise de rebeldia é um problema que sempre abalou os alicerces da família. E no subitem 1.3, crise das drogas.
O avanço da tecnologia contribui para a degeneração das classes sociais. Jovens de todas as categorias abraçam uma maneira degenerada de ideal de liberdade. Grande parcela da juventude embarcou na canoa furada que é o uso e o abuso de drogas, disseminando graves crises familiares. Ouço alguns jovens dizer: sigo minha consciência e faço o que me dá prazer. Muitos pais perdem o controle da situação. As drogas deixam os filhos rebeldes. Não respeitam pais. Tiram-lhes o prazer de estudar e muitos fogem da escola por causa do envolvimento com as drogas. Tópico 2. Crise do sexo ilícito. Por falar em crise, somem-se a isso as facilidades que os jovens encontram nos relacionamentos sexuais ilícitos. Neste momento, milhões de pessoas sofrem a influência nociva que vem dos meios de comunicação de massa que exibem programações que desagregam a família. Muitos jovens casam-se para legitimar a vida sexual desregrada, vivida à escondida. Somente com o passar do tempo é que se dão conta, ao se depararem com as agruras da vida a dois. Quantas jovens se casam grávidas ou com filhos já nascidos? Jovens despreparados para os desafios do casamento jamais reunirão condições para educar os filhos. Deus tem por ilegítima a prática do sexo pré-nupcial. Paulo diz: mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. O leito conjugal é a única maneira de evitar-se o sexo ilícito, quer seja executado através da fornicação ou da prostituição. Para que não haja impureza sexual, o homem e a mulher devem se casar. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 9, Paulo diz: se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que ficar ardendo em desejos. A forma de dar curso aos desejos sexuais é através do matrimônio. E no subitem 2.1, crise da falta de harmonia. Quando os pais não conseguem viver em harmonia, de que maneira poderá desempenhar sua autoridade e educar os filhos de forma adequada se são o espelho do lar? É praticamente impossível o exercício da autoridade nessa casa. Para que a prática ocorra de modo procedente, é necessário que os pais vivam um relacionamento sem máculas. A conformidade que possa existir entre o casal só trará valia para os filhos, pois quando atingirem a idade madura, irão aplicar
a educação recebida. E no subitem 2.2, a crise familiar e suas causas. Com a chegada do século XXI e o avanço extraordinário das novas tecnologias, mudanças radicais ocorreram no seio da família, transformando sua estrutura tradicional. Com o término da Segunda Guerra Mundial, enormes mudanças sociais ocorreram através da crescente urbanização e da luta do movimento feminista pela emancipação da mulher. Consequentemente, tais movimentos apresentaram rupturas visíveis no ambiente familiar, sendo que o marido e esposa passaram a dividir tarefas e direitos sobre os filhos. Subitem 2.3. A crise na sociedade. A sociedade vive uma grave crise de inversão de valores e, por esse motivo, há muitas famílias destroçadas. A ruína é a marca registrada de muitos lares que abandonam os preceitos bíblicos como padrão de vida. Casais separados, filhos divididos e sem nenhuma base moral, crises emocionais e o amor se esfriando entre as pessoas. Quantos pais vivem apenas a lembrança saudosa de filhos que já se foram, tragados pelas drogas, pela violência e pela criminalidade. As nossas barracas estão destruídas e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo. E não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi: as autoridades são tolas. Não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Escreveu o profeta Jeremias no capítulo 10, versículos 20 e 21. Item 3. Crise dos valores bíblicos. Os preceitos divinos são ignorados pela sociedade moderna e a Bíblia é contada como um livro de mitologia. Quanto mais o homem se evolui intelectualmente, mais se distancia de Deus. Câmaras legislativas de grandes nações introduzem leis pecaminosas que reconhecem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, com a desculpa de acabar com a discriminação e tolerar diferentes formas de relacionamentos homossexuais. Uma crise de valores abate as famílias, outrora sólidas e tementes a Deus. Paulo escreveu: eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas.
pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 27. Item 3.1, crise econômica. A crise financeira que se abateu sobre as potências mundiais atingiram as nações emergentes. No Brasil, saiu o governo militar e o governo civil não consegue equilibrar a economia que contribui para o crescimento das injustiças sociais. É evidente que toda essa circunstância atinge diretamente a família, causando desempregos, salários miseráveis, alimentação inadequada e desunião entre familiares, ocasionada pela crise ou por crises financeiras. Item 3.2, crise conjugal. Todo casal atravessa por crises no casamento. Uma adversidade que atingir a família não deve ser motivo para a separação. A crise é necessária, pois ela traz experiências e leva a refletir o modo de vida. Atravessar por crises não significa que o casamento deva extinguir-se. O casal deve reunir forças, aceitar o desafio e tomar atitudes de enfrentamento à crise, contornar os obstáculos a fim de que saia ganhando experiência. O sexo foi criado por Deus e não pelo diabo. A relação sexual não é usada somente para a procriação da espécie. O sexo existe para a realização emocional, física e espiritual do ser humano. Na carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5, está exposta a vontade de Deus para a vida sexual dentro do matrimônio. Paulo diz assim: não deixem de ter relações sexuais. E se deixarem, que seja por pouco tempo e em comum acordo. E voltem logo a se coabitarem, pois isso é bom. O sexo é uma orientação de Deus para que o marido e a mulher o façam. Praticá-lo não é pecado, não é ato ilícito, nem deve ser culposo ou limitado no casamento. Agir contrariamente não é padrão bíblico. O ato sexual é prazeroso e produz uma revolução no organismo. O desejo libera hormônios sexuais e adrenalina. Quando a excitação cresce, a endorfina entra em ação e alcança o nível máximo através do orgasmo. E subitem 3.3, a crise e novas decisões. Se a família está em crise, isso não é impeditivo para que se tome novas decisões. Para que medidas corretas sejam assumidas, há de se entender que Cristo participe desta nova decisão.
Muitos se desesperam e tomam medidas erradas porque não olham para o alto de onde nos vem o socorro. Não é necessária a ajuda de especialistas em relacionamento humano para dizer o que fazer na família. É suficiente olhar para Deus e perguntar, como o salmista: de onde vem o meu socorro? Jesus se interessa em mudar a família, indicar novo rumo, novos sonhos. Chega de fazer guerra dos sexos, pois é tempo de se reencontrar com a família. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Provérbios, capítulo 27, versículo 8. E no item 4, o título é Crise traz bênçãos quando se confia em Deus. A crise faz aproximar-se de Deus e Ele libera ajuda na hora da necessidade. O Senhor os ajuda e livra. E, porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Livro de Salmos, número 37, versículo 40. O Salmo 91 foi escrito para pessoas que atravessam pelo deserto da vida, para assegurar-lhes que a providência divina não falha, mesmo nas horas aflitivas. Debaixo da sombra do Todo-Poderoso encontra-se guarida e imunidade contra o mal. Deus é o refúgio, o lugar de proteção, o esconderijo, a fortaleza onde se pode abrigar de maneira confiável e segura. Onde você tem abrigado a sua família? A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Salmo número 91, versículos 1 a 4. Subitem 4.1, uma saída para as crises. Deus tem promessas para os que nele confiam. É Ele quem dá o sustento e faz habitar a terra com segurança. O casal que age assim tem os desejos do seu coração resolvidos e os seus caminhos guardados com cautela como respostas às orações. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Salmo número 37, versículos 3 a 5. É Ele quem dá estabilidade à família e uma saída definitiva das crises existenciais. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Salmo 125, versículo 1. Grandes heróis da fé passaram por crises. Abraão, com medo de morrer,
Ofereceu sua esposa Sara a outros reis. O rei Davi sofreu amargamente quando soube da morte do seu filho Absalão. O intempestivo apóstolo Pedro negou o mestre que tanto amava. A história mais comovente foi a de José do Egito. Ele atingiu o ápice da espiritualidade, sucesso e equilíbrio emocional ainda na juventude. Por causa da crise, ocupou o segundo posto mais elevado do governo egípcio. Com a crise já superada e deixada para trás, o gigante espiritual olha para a frente e abraça o futuro maravilhoso que Deus lhe concedera. Subitem 4.2. Em Deus, supera-se todas as crises. A guerra a ser travada não é contra o sexo, não é contra os filhos, contra a carne, mas contra as forças malignas que lutam para desfazer a união da família. Os adversários estão prontos com flechas e arcos bem armados, para com eles atirarem às ocultas. A televisão e a internet bombardeiam os lares, querendo convencer de que a guerra está perdida, a família destroçada e que o casamento não passa de uma instituição falida. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Lemos lá no Salmo número 11, versículo 3. E no subitem 4.3, Deus não está alheio às crises. Com as pálpebras semifechadas, Deus contempla tudo o que se passa com as famílias a fim de obter um ângulo de visão direta e penetrante. O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Salmo número 11, versículo 4. Deus é justo em todas as suas obras e nunca esteve alheio às crises humanas. E concluindo os nossos estudos dessa lição, podemos fechar dizendo que o amor é a base de tudo, pois supera todas as crises. Sem o amor, nada se resolve. Os pais precisam exercer sua autoridade fundamentada nos padrões bíblicos para a família. Quando se vive segundo estes padrões, os resultados são infalíveis. Quem for sábio verá as bênçãos na vida dos filhos prósperos. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que Deus a todos abençoe e que possamos, pela sua grande e infinita misericórdia, com a força do Espírito Santo, superarmos todas as crises,
Pois Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também irão vencer. Em nome de Jesus. Até a próxima semana com a nossa penúltima lição, se Deus disser que sim.